Olá, sexto ano. Aqui é o professor Givanildo. Nesse vídeo vamos falar do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum, tá bom? Máximo divisor comum é o mesmo que maior divisor comum. E mínimo múltiplo comum é o mesmo que menor múltiplo comum. Dados dois ou mais números naturais, não simultaneamente nulos, quer dizer, desde que eles não sejam zero, né? Denomina-se máximo ou maior divisor comum. Aqui tem uma abreviação, né? MDC, significa maior divisor comum desses números. Então, o maior divisor comum desses números é o maior dos seus divisores comuns. Comum significa são os números que pertencem tanto a um quanto a outro número. E o mínimo ou menor múltiplo comum, a sigla é MMC, desses números, é o menor de seus múltiplos comuns que seja diferente de zero. Vamos ver separadamente cada um deles. Primeiro, o mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum. Exemplo, vamos calcular o mínimo múltiplo comum dos números 126 e 105. Existem várias técnicas para você obter o menor múltiplo comum desses dois números. Seria você encontrar os múltiplos, uma delas seria você escrever os múltiplos do 126, e depois alguns, né, porque são infinitos, os múltiplos de 105 também escrever alguns, e observar qual múltiplo que está repetindo entre os dois, ok? Essa é uma técnica. Ela é mais trabalhosa. Eu vou explicar para vocês aqui uma técnica mais prática que você obtém esse múltiplo rapidamente, usando a decomposição em fatores primos. Seria a decomposição simultânea. O que significa simultânea? Ao mesmo tempo. O procedimento é o seguinte, você vai pegar o 126, separar por vírgula, o 105 também, aqui, e vai fazer uma decomposição simultânea, olha só. Vou pôr uma linha aqui e vou fatorar esses dois números ao mesmo tempo. Lembrando dos números primos, né? A primeira coisa que eu vou ver é se dividem por 2. Tem algum desses números que divide por 2? Tem, 126 é par, então eu vou começar dividindo por 2. 126 dividido por 2 dá 63. Vai pôr um resultado aqui, vírgula. Agora o 105 é ímpar, não divide por 2. Se não divide, você repete ele aqui. O número que não dividir vai repetir aqui. Aí eu vou ver, ainda tem número que divide por 2? Não, porque esse é ímpar e esse é ímpar. Vou tentar o próximo, que é o 3. Por 3 divide. 63 dividido por 3 dá 21. O resultado vai ser aqui. O 105 dividido por 3? Sim, porque somando os algarismos, 1 mais 5 dá 6. 6 é múltiplo de 3. 105, nós já fizemos agora há pouco, dividido por 3 dá 35. Aí eu vou olhar agora, ainda tem número que divide por 3? Sim, o 21 divide por 3, então eu vou dividir. 21 dividido por 3 dá 7. Mas 35 não divide por 3, então você repete, tá vendo? Quando o número não divide, é só repetir embaixo. Vou tentar ainda por 3. Algum desses números divide por 3? Não. Próximo, então, por 5. O 35 divide por 5. Eu vou tentar, então, por 5. Como o 7 não divide por 5, repete ele aqui. Eu vou fazer 35 dividido por 5 dá 7. Agora só resta dividir por 7, né? Olha, 7 dividido por 7 dá 1, e 7 dividido por 7 dá 1. Termina quando todos os quocientes aqui forem 1. Agora, o mínimo múltiplo comum desses dois números você vai obter multiplicando esses números aqui. Olha, você vai multiplicar 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Fazendo essa multiplicação, você vai obter o menor múltiplo comum dos dois números. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5 dá 90. 90 vezes 7 dá 630. Então, encontrei o menor múltiplo comum do 126 e do 105, que é o 630. Eu vou pôr a resposta aqui, ó. MMC de, aí pôr no parênteses, 126 e 105, separado por vírgula, é igual a 630. Encontrei o menor múltiplo comum desses dois números, que é o 630. Agora vamos aprender como encontrar o máximo divisor comum, ou maior divisor comum, entre dois números, usando também a decomposição simultânea, mesmo procedimento que eu fiz aqui.
O exemplo é calcular o MDC, ou máximo divisor comum, de 730 e 294. Vou fazer aqui, ó. Mesmo procedimento. Separo por vírgula. Coloco o traço aqui. E vou verificar 294, né? Então, 4 aqui. 294. O procedimento é verificar se tem, começa por 2, né? Vamos ver se tem algum número que divide por 2. No caso, os dois dividem porque os dois são pares. Então, vou dividir por 2. 630 dividido por 2 dá 315. 294 dividido por 2 dá 147. Aí vou ver se ainda tem número que divide por 2. Esse aqui não divide, é ímpar, e esse aqui é ímpar, não divide por 2. Vamos ver se divide por 3. Somando os algarismos. 3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. Se a soma deu 9, divide por 3. Aqui somando 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. 12 é múltiplo de 3. Então, os dois dividem por 3. Dá para dividir por 3, então. 315 dividido por 3 dá 105. E 147 dividido por 3 dá 49. Vou ver se ainda divide por 3. O 105 divide, nós vimos aqui agora há pouco, né? Mas o 49 não divide. Por 3, então, vai dar 35 aqui. E o 49, como não divide por 3, repete 49. Nenhum dos dois mais divide por 3. Vou tentar por 5 agora. Por 5 divide, que o 35 termina em 5, né? 35 dividido por 5 dá 7. Como 49 não divide, repete 49. Não tem mais número que divide por 5. O próximo agora é por 7. Os dois dividem por 7, né? O 7 dividido por 7 dá 1. 49 dividido por 7 dá 7. Ainda dá para dividir por 7. O 1 não divide, repete ele aqui. E 7 dividido por 7 dá 1. Termina quando tudo aqui dá 1. Agora, enquanto que no mínimo múltiplo comum você pega todos os fatores obtidos aqui, no máximo divisor comum não pega todos, não. Você vai selecionar apenas aqueles fatores que dividiram ao mesmo tempo os números que eu estou fazendo a decomposição. Por exemplo, o 2. O 2 dividiu esse, dividiu, não dividiu, porque o resultado deu aqui, olha. Então, o 2 é um divisor comum, vou circular ele. Esse 3 dividiu os dois números? Dividiu, porque deu 105 e 49. Então, vou obter o 3, vou circular ele aqui, vou selecionar ele. Esse 3 dividiu 105 e 49? Não, porque 49 não dividiu, então descarta ele. Esse 5 dividiu 35 e 49? Não, só dividiu 35, então descarta ele. Esse 7 dividiu 7 e 49? Dividiu, então vou selecionar ele. E esse 7 aqui só dividiu esse 7, então não seleciono. Então, quer dizer, os selecionados foram o 2, o 3 e o 7, porque esses números dividiram ao mesmo tempo. Eu quero divisor comum, que dividiu ao mesmo tempo. O resultado, então, vai ser multiplicar esses três números. Você vai multiplicar 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, o maior divisor comum desses dois números é o 42. Vou pôr a resposta aqui. MDC de 630 e 294 é igual a 42. É a resposta, tá ok? Agora aqui eu tenho um probleminha em que se usa esses cálculos. Olha, um relógio A bate de 15 em 15 minutos. Outro relógio B bate de 25 em 25 minutos. E um terceiro relógio C bate de 40 em 40 minutos. Qual é, em horas, o menor intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas dos três relógios? Ele quer saber o seguinte: cada relógio bate em tempo diferente, um de 15 em 15, outro de 25 em 25 e outro de 40 em 40 minutos. Ele quer saber que vai ter um momento em que vai coincidir dos três relógios baterem juntos. Ele quer saber em que momento é esse. Para você descobrir que momento vai ser esse, você vai obter o mínimo múltiplo comum, MMC. Porque você vai achar MMC de 15, de 25 e de 40. Certo? Vamos achar o MMC desses três números e você vai obter o momento em que eles vão bater juntos novamente, que é um múltiplo comum. Começa por 2, porque 40 é par. Então, vou começar por 2. O 15 não divide, repete. O 25 não divide, repete. E 40 dividido por 2 dá 20. Como o 20 ainda divide por 2, continua por 2. O 15 não divide, o 25 não divide, mais 20 por 2 dá 10. O 10 é par, ainda dá por 2. O 15 não divide, o 25 não, 10 dividido por 2 dá 5.
Agora, não dá mais por 2, eu vou tentar por 3. O 15 divide por 3, não divide? Então, vou dividir por 3. 15 por 3 dá 5, o 25 não divide e o 5 não divide. Agora eu vou tentar por 5, né? Que não tem mais número que divide por 3. 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Ainda tenho 5 para dividir. 1 não divide e repete, 5 dividido por 5 dá 1 e 1 não divide e repete. Pronto. Como ele quer, esse aqui é o MMC, eu vou multiplicar todos os fatores. Vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 5 dá 600. Então, aqui deu 600 minutos, que é o múltiplo comum. Agora, quer saber em horas, né? Você vai dividir 600 por 60, porque cada hora não tem 60 minutos. 600 dividido por 60, você pode cortar o zero, 60 dividido por 6 dá 10. Significa que a resposta é 10 horas. Quer dizer que após 10 horas é que eles vão bater junto novamente, tá certo? Agora tende a fazer as atividades, qualquer dúvida pode entrar em contato. Bons estudos para vocês, até mais.